Olá, boa tarde. Meu nome é Oscar Macedo dos Santos, né? E vou apresentar aqui um plano de aula, né? Orientado, né, pela professora Jamile Borges, né? Que ministra a disciplina Didática 2, né? Meu plano de aula vai acontecer, né, acerca do tema A dança no contexto sociocultural de uma sociedade padronizada e estética, né? E aí, a gente começa a aula numa roda de conversa, né? E a gente entra se questionando sobre esses padrões, né? Eu vou estar utilizando slide, né, para apresentar algumas questões e indagações, né? E a gente fala sobre corpo, sobre movimentos, gestos, significados, né? Desses padrões, do que são esses padrões, né? Esses meus padrões e os seus padrões, como é que essas coisas se dialogam e como é que essas coisas acontecem. E aí a gente também entrar na questão da estética, né? Referente aos padrões, desse belo, o que é este belo, do que é essa questão estética, né? Que a gente não fala só de questão visual, mas também de uma estética de um belo que vem, né? E perpassa, né? Nesse olhar, né? Particular de cada um, ou até mesmo de um coletivo, enfim, né? E eu trago uma pitadinha, né? Indo aí na questão da tecnologia como. E aí, pensar mesmo nessa tecnologia como propulsora de novas regras de comportamento, né? Pensar nesses novos moldes, né? Que as pessoas vêm se comportando e que muito do caminhar, né? Dessa nova contemporaneidade, né? Que vem acontecendo. E aí eu vou também entrar na questão também da somática, né? Falar um pouco da somática, porque eu vou trabalhar a somática na prática, né? E eu pensar em interação e relação inter e intrapessoal, né? Consigo e com o outro, né? E nessa somática também trabalhar um pouco de improvisação, né? E também falar um pouco dessas questões urbanas, né? Nessas performances urbanas, nesse fazer do corpo político também, para fazer esses questionamentos acontecerem, né? E aí, após apresentar isso, conversar com os alunos, ouvi-los, apresentar todo o contexto, né? Eu venho com algumas indagações, né? Que seria, né? Integrar e se adaptar ao mundo. Ao mundo de quem? Né? Mas quanto ao seu, que se adapta, que se integra, né? E pensar que somos diferentes, né? Que temos valores diferentes, vivências diferentes, prioridades diferentes, contextos diferentes, né? E diversos. Então, para isso vir borbulhando, né? Em todo o decorrer da aula. E aí eu parto para a aula prática, né? Aí a gente adentra a aula prática, né? E eu começo com uma dinâmica de andar pelo espaço, né? É um andar reconhecendo o espaço, reconhecendo a si, percebendo você no espaço e o outro no espaço. E aí já ir percebendo essas relações, esses comportamentais, né? Essas relações que está inserida em nossa cultura, no nosso ser, em nossa sociedade, né? Enquanto cidadão, né? E a gente trabalha também todas as questões de estereótipos, né? Porque vão ter pessoas de diferentes perfis, né? Pessoas altas, pessoas baixas, gordo, magro, branco, preto, enfim, né? E aí sentir o outro, observar a presença do outro, né? O seu andar, né, é diferente de andar do fulano e de cicrano. A sua direção
pode ser oposta, mesmo que seja na mesma direção, alguém pode estar reto e você pode estar um pouco inclinado, e perceber que somos seres diferentes e nos comportamos, né, na nossa individualidade de maneira diferentes, né? E aí eu vim para uma atividade, né, de interação também, que é uma dinâmica, né, uma dinâmica onde eu vou utilizar uma bola pequena, né, e aí cada um vai ter a oportunidade, né, de jogar essa bola para o colega e dizer um adjetivo ou uma qualidade. Por exemplo, Maria, Maria é bonita. Ou Maria tem cabelos cacheados. Enfim. E também cada um vai ter a oportunidade de receber também essa bola, né? E com ela um adjetivo ou uma qualidade. Né? E a intenção dessa dinâmica é você enxergar o outro, né? E saber que ele existe, ele ou ela existe, né? E que não é você, né? E que pode ter adjetivos e qualidades diferentes do teu, ou até semelhantes, né? Mas que continua não sendo você, né? E, e aí já entra né? Já desde lá da conversa, junto com essas dinâmicas, já entra os processos de indagações e inquietações, o que já vai borbulhando aí, né? E a gente, dentro dessa dinâmica, eu finalizo com um exercício de relaxamento, onde todos vão estar deitados no chão e luz, né, apagada, bem, bem baixinha, e, e som ambiente, né, uma música instrumental aí, que seria em torno de 3 a 4 minutos de música, acho que seria o suficiente para poder ir vindo mais pensamentos, indagações, questionamentos, dúvidas, perguntas. Isso, esse senso crítico ele ia aflorando cada vez mais, né? E aí todos estariam deitados no chão, de barriga para cima, escutando essa música bem relaxante, relaxando o corpo, pensando acerca das indagações que eu fiz e das suas indagações, inquietações que vão surgindo, né, com todo o processo da dinâmica, né? Né? E, e aí também, né, vinha uma proposta de que se houve mudança de divisão ou se continua a mesma, se houve mudança na consciência, né, na lógica de pensamento, né, e aí que a gente vai abrir para um diálogo, né, para conversarmos, dialogarmos sobre isso, né, sobre esses surgimentos que vieram, sobre as indagações lá, o que foi que houve de novo, se houve alguma mudança, se não houve, se houve um outro olhar, se não houve, se fortaleceu ou se enfraqueceu o que pensava, o que deixava de pensar, enfim. E aí a gente vai abrir um diálogo para conversar sobre todo esse processo, né? Sobre as indagações, sobre o tema em si, né? Em todos os sentidos, né? Que foram possíveis e que foram surgindo, né? E aí falando sobre o formato, né? Da minha aula, né? E como foi planejado, né? Só para pontuar, né? Eu terminaria com gratidão, agradecendo a presença de cada um, né? E assim terminei a aula. Bom, voltando para plano de aula, né? O planejamento, né? Que aí eu começo com um objetivo, né? Que esse objetivo é refletir acerca do tema, ampliar a consciência e criar novas indagações, inquietações, das quais eu já trago, né, como um pontapé para dar já dar
animada e uma movimentação aí nesse senso crítico. Né? A metodologia seria a roda de apresentação, né? Caso precise, né? Se a turma for nova, se a turma já se conhece, não precisaria. Né? Começa com a roda de conversa e aí a gente parte para as dinâmicas, né? Que seriam 3, né? A primeira, a dinâmica do andar, do reconhecimento do espaço, o movimento rápido, lento, alto, baixo, né? A dinâmica que eu usaria com a bola, né? Que seria em círculo, cada um teria a possibilidade de jogar a bola e também receber, dizendo um adjetivo e uma qualidade. E a última é a dinâmica do relaxamento, né? Para além da conversa inicial e do diálogo final. A avaliação seria pela presença e participação de cada um, né? Os recursos, sala de aula, TV, retroprojetor, slide, caixa de som, pendrive e a bolinha. Né? As referências, que é super importante também. Eu trouxe como referência Stanley Kellerman, né, que fala sobre realidade somática, experiência corporal e verdade emocional, de 1994. Também eu trago como referência o Encontro Somática Brasil, que vocês podem conferir lá no encontrosomaticabrasil.com.br. Né? Trago como referência também o Ditames da Consciência, né, da escritora, professora, né, PhD, né, em Conscienciologia, né, Maria Isabel Barreto, Maribel Barreto. E trago também algumas observações que eu acho importante, que eu tirei alguns contextos, né, no livro Referências Curriculares de Arte para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Salvador. Porque essa aula ela poderá ser aplicada no Fundamental 2, mas também as referências, né, eu posso usar em outros contextos, no EJA, por exemplo, enfim, né? E aí a gente traz essas referências para além da aula, né? Para quem quiser pesquisar, quem quiser entender mais sobre essas questões e outras, né? Porque para além dessas referências vão surgindo outras, né? Porque queria ser assim uma rede, né? E é isso. Essa é a minha aula. Como eu disse, meu nome é Oscar Macedo. Eu espero que gostem. Espero que eu possa aplicá-la de fato em algum momento, porque isso eu já tenho em mente. Até porque o tema foi um dos temas assim que eu pensei em trabalhar numa pós-graduação, no mestrado, mas aí surgiu outro tema também que eu já perguntei a orientação, já peguei a orientação de alguns dos doutores, né, lá mesmo da escola de dança, UFBA, e que gostaram do tema e gostaram das indagações que eu dialoguei com eles, assim, e é isso, tá bom? Essa é a minha aula, um beijo pra vocês, gratidão e até mais.